Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 3 de dezembro, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, em São José dos Campos, São Paulo. Confira nesta edição. Presidente Trump decide taxar aço brasileiro e Bolsonaro diz que irá usar comunicação direta com o presidente americano. Ministro Paulo Guedes estuda privatizar Banco do Brasil. Ensino básico brasileiro estagnado desde 2009. Prefeito Felício Ramute mantém prazo de obras para dezembro. Caraguá terá aumento no efetivo da segurança em Operação Verão. São José dos Campos terá serviço de carros elétricos compartilhado. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Comigo, nossa jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia a vocês de casa. E lembramos que estamos aqui esperando sua participação, né? Seus comentários, suas críticas e estamos de olho. Exatamente. E vamos às notícias desta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá retomar tarifas norte-americanas sobre importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina. Por meio do seu Twitter oficial, Trump escreveu que o Brasil e a Argentina têm promovido uma forte desvalorização de suas moedas. O presidente norte-americano também cobrou que o Banco Central dos Estados Unidos adote medidas para evitar que países tirem vantagem do dólar forte. Trump respondeu os questionamentos de jornalistas sobre a retaliação. Abre aspas. Se você olhar o que aconteceu com o câmbio deles, no caso o Brasil, eles desvalorizaram o seu câmbio de modo substancial, em 10%. A Argentina também. Eu havia dado a eles um grande alívio tarifário, mas agora eu estou retirando isso. É muito injusto com a nossa indústria e nossos fazendeiros, disse Trump. Pois é, uma situação confusa que já começou essa semana, né, Caroline? Com certeza, Glauco. O Brasil é o maior exportador de ferro e aço dos Estados Unidos, né? Então a gente já acaba vendo com esse aumento do dólar, a desvalorização da moeda americana, e não só aqui no Brasil, mas como a Argentina também, foi uma resposta aí do Trump. E também eu acho que acaba sendo uma resposta dessa briga entre China e Estados Unidos, né? Que a China está querendo investir mais no Brasil e os Estados Unidos não está querendo, né? Então, o que é ruim para a nossa economia, né? Então, vamos esperar aí o que vai acontecer, qual vai ser a medida que o Bolsonaro vai dar, inclusive é a próxima notícia, né? Exatamente. Tem uma condição bem interessante aí. O Trump está pensando literalmente no sapato dele. Essa que é a grande verdade, porque ele está aí prestes a uma eleição em que ele precisa agradar uma facção ali dentro dentro dos Estados Unidos que ainda não está muito alinhada com ele. Em segundo lugar, o Brasil desvalorizou. O nosso dólar é flutuante. Agora, um fato interessante é que isso acabou expondo a vulnerabilidade que existe dentro do governo quando existe a necessidade de um confronto ou uma negociação internacional. Lembrando ainda que o nosso embaixador nos Estados Unidos, ele não foi nomeado ainda, apesar do Forster estar exercendo interinamente o cargo lá. Momento interessante até para o próprio Bolsonaro, Exatamente. Que vamos esperar se vai telefonar ou não. Exato. E aí a gente tem que esperar a sabatina ainda, né, para colocar
para a gente ter um representante lá, um embaixador e tudo mais. Então tá complicado esse momento Brasil e Estados Unidos, então a gente vai ter que esperar aí como é que vai ser as próximas medidas, né, Glauco? Vamos ver, vamos ver. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, se for o caso, telefonará para Donald Trump na tentativa de reverter a decisão sobre as taxas. Para Bolsonaro, a medida anunciada não é uma retaliação. Os Ministérios de Relações Exteriores, Economia e Agricultura também se pronunciaram por meio de nota. O comunicado diz que o governo trabalhará para defender o interesse comercial brasileiro e assegurar a fluidez do comércio com os Estados Unidos. E informou que já está em contato com interlocutores em Washington sobre o tema. A gente deveria, né, ter um representante brasileiro para ajudar nessa conversa, né? Mas infelizmente a gente não tem, então tem que esperar aí. E aí, como vamos ver se esse telefonema vai ser justo, né? É bom eles terem uma conversa assim mais interpessoal, mais tranquila, muitas vezes, mas não sei se nesse caso vai ser tão bacana, né? O problema não é nem se o telefonema vai existir, o problema é que se existir, será que ele vai ser atendido? Exatamente. Esse que é o problema, né? Exatamente. E o processo de transição de governo no Uruguai começa hoje. Inicialmente, estava marcado para a segunda-feira da semana passada. No entanto, como a apuração das eleições do domingo apontava para um empate técnico, a divulgação foi adiada. O resultado dessas eleições, vencidas pelo candidato de centro-direita, Luiz Lacalle Pou, deixaram exposta a divisão no país. Entre os 2,4 milhões de cidadãos uruguaios que compareceram às urnas, 1.189.000 votaram em Lacalle Pou, enquanto 1.152.000 optaram por Daniel Martínez. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 37.000 votos. O futuro presidente já anunciou que levará alguns dias para definir todos os seus ministros. No entanto, há 4 cargos já decididos: o Ministério da Economia, da Educação, do Desenvolvimento Social e das Relações Exteriores, que será chefiado por Ernesto Talvi. Talvi, o futuro chanceler, afirmou que apostará em um Mercosul moderno e flexível e disse acreditar que o Uruguai, como um país pequeno entre dois gigantes, pode mediar a relação entre Brasil e Argentina. Em relação ao Mercosul, o Talvi afirmou que, né, vai buscar essa flexibilidade para acordos bilaterais, que vai mudar as regras para que os países possam firmar acordos sem ter a necessidade de ter o aval de todos os países do bloco. Então é isso mesmo, pode facilitar ainda mais a relação entre Brasil e Argentina, né? A gente já comentou várias vezes aqui alguns pontos, por exemplo, do automobilístico, né, que é um setor muito forte entre esses dois países. Então facilita a nossa economia e também essa conversa do Mercosul. Pois é, e dando continuidade à política neoliberal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe estão colocando em sua agenda a realização de um processo que pode levar à privatização do Banco do Brasil. Segundo reportagem publicada na edição de hoje do jornal O Globo, a privatização do Banco do Brasil chegou a ser abordada durante reunião do Programa de Parcerias de Investimentos, o braço de privatizações do governo federal, há 2 semanas. O presidente da instituição, Rubem Novaes, é um dos grandes defensores da medida dentro do governo. Ele já chegou a afirmar que a privatização do Banco do Brasil será inevitável. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já mandou emissários fazerem sondagens no Congresso Nacional para sentir a repercussão que as privatizações, entre elas a do Banco do Brasil, teriam no meio parlamentar. O Banco do Brasil, que tem grande parte das ações constituídas pela União, é o segundo maior banco do Brasil, tendo, em 2018, cerca de 1,4 bilhão
de reais em ativos. E lembrando que o Banco do Brasil, ele é o maior número ele é o maior banco brasileiro em número de agências, com mais de 5 mil agências e em mais locais do país. Então, em pequenos municípios, a gente encontra o Banco do Brasil, muitas vezes a gente não encontra os outros, né? E ele também tem uma flexibilidade com estagiários, isso é bem legal. Então, eles aumentam a oportunidade do primeiro emprego. Isso é um plano muito bacana do Banco do Brasil. Bacana então vamos mesmo. ver como é que vai ser essa medida aí de privatizar o banco, né? Pois é. E olha que coisa terrível que eu vou ler agora. A última edição do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, principal avaliação de qualidade da educação básica no mundo, mostrou uma estagnação no desempenho do Brasil por quase uma década. O Brasil aparece entre as 20 piores colocações no ranking das 3 áreas acompanhadas pelo exame: matemática, ciência e leitura. Ao todo, foram analisados 79 países e territórios. Os resultados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico são da edição de 2018 do exame. O Brasil ficou na 42ª colocação em leitura, 58º em matemática e 53º em ciências. Do total de estudantes brasileiros, 43% não alcançaram o nível considerado mínimo em nenhuma das áreas do conhecimento. Os brasileiros de perfil socioeconômico e cultural mais elevado têm capacidade pior de leitura que a de alunos pobres de outros países. Bom, a gente sabe que a China liderou o ranking, né? A China sempre foi um exemplo de educação. E só lembrando que, apesar de estar entre os piores colocados, o Brasil ainda está na frente de países latinos como a Argentina, a Colômbia e o Panamá em uma ou mais avaliações das disciplinas. Mas Uruguai, Chile e México apresentaram um desempenho muito melhor. E, Glauco, um dado que me chamou a atenção foi 50% dos alunos não sabem interpretar texto, não sabem interpretar notícias, então, ou seja, eles têm problema de interpretar informações. Então, se a gente pegar uma coisa, eles não vão conseguir. E isso a gente consegue ver muito claro nas escolas. Eu já fui professora de inglês um tempo e conseguia perceber um pouco da dificuldade dos alunos em interpretar música e tudo mais. Então, é muito grave esse tipo de notícia, né, Glauco? Não tenho a menor dúvida, foi o que eu falei, eu comecei falando uma notícia, para dizer o mínimo, desastrosa para o nosso país. E agora a gente vai ficar, sabe, se perguntando, se falando, porque nós estamos na frente daquele, mas aquele outro é pior, o outro é melhor. O fato é o seguinte: não existiu investimento e principalmente seriedade com relação a esses investimentos. No Brasil, aventa-se a todos os lados aí que nós precisamos de mais cultura, que nós precisamos de mais aquilo, enquanto não houver uma atenção absoluta com relação ao ensino de base. O que vai acontecer? Nós vamos continuar piorando. Isso que a Caroline falou é a mais pura verdade. Nós temos aí praticamente analfabetos, mas que, graças à nossa educação, eles continuam, inclusive em faculdades, passando de ano. O problema do Brasil não é saber, é passar de ano. Está aí o resultado, que para a próxima década não deve ser melhor. A não ser que tivessem começado há 2 décadas atrás. Exatamente. Muito bem observado esse passar de ano. Muitas vezes a gente vê na sala de aula que o aluno não quer aprender. Ele só tem preocupação de passar de ano, não ficar atrasado. E a gente já vem também de uma cultura que não valoriza os professores, que são pessoas que nos formam. Então, a gente tem aí muitos problemas com isso. Então, a gente tem que ter uma atenção muito maior com relação à educação aqui no Brasil. E é muito triste saber que os nossos melhores alunos são comparados aos piores alunos de potências maiores, né? De países mais desenvolvidos. Não tem dúvida, só um último parênteses aqui,
que é, aliás, até muito mais preocupante. Não vamos nem falar do ensino público, que isso é uma década, isso aí já vem de muito tempo acontecendo. E essas escolas particulares todas que cobram uma verdadeira fortuna, cada vez apertam mais essas crianças que não sabem mais o que fazer, tem sempre alguma coisa nova para eles fazerem. Olha o resultado aqui, os de nível, vou repetir, os brasileiros de perfil socioeconômico e cultural mais elevado têm capacidade de leitura pior que a de alunos pobres de outros países. Estão todos de parabéns mesmo. Vamos ver como é que fica isso. E 6 policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou na morte de 9 pessoas na madrugada deste domingo em Paraisópolis foram afastados do trabalho de rua nesta segunda-feira. As 9 pessoas foram mortas pisoteadas durante a ação da Polícia Militar em um baile funk. Segundo Benedito Mariano, ouvidor da polícia, a Corregedoria da PM vai analisar quais policiais serão afastados do trabalho nas ruas. Abre aspas. No primeiro momento da ocorrência, sim, foram 6 policiais militares, mas cabe ao corregedor analisar e definir quem será afastado, disse o comunicado. Segundo o boletim de ocorrência, as 9 mortes serão investigadas como suspeitas, provocadas em um acidente. Não há registro de que sejam classificadas como morte decorrente de intervenção policial. A Polícia Militar alega que as mortes ocorreram depois de uma perseguição policial seguida de tiros, mas moradores disseram que houve uma emboscada da polícia. Além disso, o boletim explicita que os policiais sofreram tentativa de homicídio. O boletim também registrou uma lesão corporal porque uma mulher foi internada com um ferimento na perna que teria sido causado por arma de fogo. As armas dos policiais foram apreendidas para exame balístico, se necessário. A investigação da Polícia Civil, que estava a cargo da 89DP, ficará com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Além disso, o comando da PM decidiu que a investigação, que vai apurar a conduta dos policiais na tragédia de Paraisópolis, será investigada pelo subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Fernando Alencar Medeiros, com o apoio da Corregedoria da Corporação. Em nota, Glauco, o governador João Dória disse que São Paulo tem o melhor sistema de segurança preventiva da polícia e está sempre pronto para esse tipo de ação. Isso não significa que não seja inviável. E ele ainda disse que a política de segurança pública do estado de São Paulo não vai mudar, vai continuar desse jeito. E a gente também pode comentar que o secretário de Segurança falou que as pessoas mortas não eram de Paraisópolis. Como o pancadão sempre acontece, e muitas pessoas de outras cidades também vão, essas pessoas que acabaram sendo pisoteadas, elas não conheciam os becos para onde fugir, então elas acabaram caindo e sendo pisoteadas, né? Imagina, 5.000 pessoas num pancadão desse, que acontece clandestinamente há muito tempo em São Paulo. Então a gente vai ter que esperar, porque também está dando divergência nos depoimentos da polícia, então a gente tem que esperar como é que vai ser essa investigação, né, Glauco? É muito, muito grave, muito triste esse tipo de notícia, a gente começar a semana com esse tipo de notícia, né? Num domingo, na madrugada de domingo, a gente teve essas mortes, mas fechando o ano com mais uma tragédia, né? Nem fale, é uma coisa muito triste mesmo, porque a famosa tragédia anunciada, as coisas não acontecem por acaso, é uma sucessão de fatos que levam a uma tragédia como essa. Fica evidente que o local não tinha a menor possibilidade de receber um evento desse com mais de 5.000 pessoas se acotovelando num espaço restrito, aí junta-se tudo. Uma ocorrência policial no envolto ali acabou precipitando lá para dentro, gerando uma tragédia. E aí vem uma série de outras coisas. Eu estava vendo a matéria aí, um dos mortos, o mais novo, tem 14 anos de idade.
Ele saiu, creio que de Diadema, se não me engano, atravessou, foi para lá. Ele tinha 14 anos e estava naquele evento, num domingo, às 4h30 da manhã. Então, tem muita coisa para ser pensada no meio disso tudo. É muito importante. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, voltou a afirmar que a previsão de entrega do Arco da Inovação e da Via Cambuí está mantida para o fim de dezembro. Porém, em entrevista, pela primeira vez o prefeito admitiu a possibilidade de as obras que estão com o cronograma atrasado não serem entregues no prazo. Dessas duas obras, a mais atrasada é a do Arco da Inovação, iniciada em 2 de julho de 2018. A construção deveria ter sido concluída em 2 de setembro de 2019. No caso da ponte estaiada, o governo Felício acredita o atraso no cronograma ao período de chuvas e às interferências das redes subterrâneas que não estavam previstas inicialmente. A gestão tucana também cita a paralisação judicial dos serviços, que, embora tenha durado apenas 11 dias, teria gerado a desmobilização de profissionais, máquinas e equipamentos. Já no caso da Via Cambuí, são citados itens que não estavam previstos no projeto inicial, como a rotatória da Avenida Madre Teresa de Calcutá, no acesso do Santa Cecília, a alça de acesso na Avenida Glaudston de Oliveira, no Putim, a rotatória e duplicação no acesso à igreja da cidade. Pois é. Esperamos ansiosamente que acabem as coisas, né? O Felício esteve aqui no último mês, comentou, né, que não teria o atraso, seria entregue agora em dezembro. Claro que algumas coisinhas iam acabar ficando por ano que vem, mas vamos ver se realmente vai ser entregue esse ano, né? Ainda mais com esse atraso, o último atraso que a gente teve com o embargamento dos ambientalistas, né? Exato. Então, vamos aguardar a resposta. Agora é oficial. Agora é oficial. E de São José para Taubaté. A Câmara de Taubaté abriu licitação para definir a empresa que ficará responsável por oferecer plano de saúde para os servidores da casa e seus dependentes. A sessão do pregão está marcada para o dia 13 desse mês. O valor máximo previsto é de 2,28 milhões. Vencerá a disputa a operadora que oferecer o menor preço. Esse valor foi calculado tendo como base o interesse de 166 servidores em aderir ao benefício, além de 297 dependentes. O custo médio por beneficiário seria de R$ 410,46. O plano de saúde não atenderá vereadores. A Câmara deverá subsidiar parcialmente os valores pagos pelos servidores. O percentual não foi definido ainda. No contrato anterior, o subsídio variava entre 60% e 90% do custo do serviço para os funcionários, de acordo com a faixa salarial. E a Prefeitura de São Sebastião está realizando a limpeza de rios, galerias e valetas responsáveis pela drenagem das águas pluviais, para evitar problema como enchentes e alagamentos. O rio Ipiranga, as ruas Porto Seguro, Nova Iguaçu, Benedito Brás, Moreira, Beco 70 e Maresias receberam limpeza preventiva. A programação da ação, que conta com auxílio de máquinas pesadas e caminhões, continua para atender os principais pontos de alagamento do bairro. O serviço também é realizado pelas demais regionais, com monitoramento, manutenção, limpeza e desobstrução constante dos principais pontos de escoamento de águas pluviais da cidade. Mas atenção numa coisa aqui, né, Caroline? Não adianta a prefeitura limpar
irem lá e jogarem o sofá lá dentro de novo. Exatamente. Então tem que haver os dois lados. Sim. Aí, né? Lembrando que o ano passado, ou ano retrasado, agora eu não vou me lembrar certinho da data, a gente teve uma chuva muito forte em São Sebastião, que causou desabrigados e desalojados, né? E muitos pontos de alagamento. E sabe o que foi encontrado? TV, sofá, tudo isso quando a enchente levou para o mar, foram encontrados isso pela Defesa Civil. Então é importante lembrar que a prefeitura está fazendo dela, mas a população também precisa fazer o seu, né? Tem que fazer, vigie e patrulhe. Vê uma pessoa fazendo, não, denuncie, não deixe acontecer isso daí, porque vem a chuva, olha o tamanho do prejuízo que pode ser eminentemente seu. Então, cuide, né? Exatamente. E lembrando também que a Defesa Civil já está em Operação Verão, fazendo esse reforço também de limpeza de lugares. E se você tiver, pode fazer o cadastro pelo seu celular, pelo 144, e você vai receber aí o período de chuva, se vai chover na sua cidade, a média que vai chover, para você já estar alertado se vai ter pode ter risco de desmoronamento, né, tudo mais. Então a gente já sabe os pontos das cidades lá, dos pontos de São Sebastião, que já são críticos, né, então é legal ficar ali, principalmente o Topolândia, então é legal ficar atento. Mas, Caroline, em defesa de São Sebastião, isso não é só para São Sebastião, não, viu? Não, com certeza. É para todas as cidades. Tá? A gente está teve falando aí, de São né? Sebastião, mas é para todas. A gente tá lembrando aí porque São Sebastião teve esse caso, Ilhabela teve casos assim também. Ubatuba, que o ano passado ficou interditado, não tinha como descer nem pela Oswaldo Cruz, nem pela Tamoios, e nem por Paraty, então teve aquelas complicações. Lembrando que todas as cidades litorâneas têm esse problema ainda, né? A gente já comentou várias vezes aqui de saneamento básico e tudo mais, mas vale para as outras cidades. A gente teve aqui fim de semana em Campos do Jordão, Guaratinguetá, Monteiro Lobato, que tiveram já problemas, São Luís do Paraitinga, que tiveram vários também o ano passado, ainda aumenta o rio, então é sempre importante ter esse viés. Você sabe que sua cidade já passa por isso, tenha a sua consciência e também, claro, o poder público também tem que ter o dele. Não tem a menor dúvida. Vamos nós para o verão que chegou, ou está chegando, né? E a Polícia Militar vai reforçar o extensivo de policiais na Operação Verão, que foi desenvolvida para diminuir a criminalidade na alta temporada em Caraguatatuba. O reforço será de 214 policiais militares e deve começar a partir de 23 de dezembro, ficando até 25 de fevereiro de 2020, quando termina o Carnaval. A operação é uma parceria entre o 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior e a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O município deve ficar responsável pelo alojamento e alimentação dos policiais que chegam para o reforço. É muito importante esse tipo de serviço ostensivo da PM, né? Acontece em Caraguá, mas acontece nas outras cidades do litoral também, como Ubatuba e São Sebastião. Então é bem bacana e é bom para a segurança do turista, né? Que fica sempre ali apreensivo nessa alta temporada. Exatamente. E o corpo do jovem de 23 anos que havia desaparecido no Rio Paraíba, em Santa Branca, foi encontrado na manhã de ontem pelo Corpo de Bombeiros. O jovem estava desaparecido desde domingo. A corporação fazia as buscas com mergulhadores quando encontrou o corpo na água por volta das 9h30. A suspeita é que o jovem estivesse em cima de uma pedra quando se desequilibrou e caiu no rio. O corpo foi encaminhado ao IML de Jacareí. Rápido comercial e voltamos, já que falamos de tempo, para saber como é que fica o tempo para hoje e para esta semana ainda, tá? Rápido comercial, a gente já volta, fique com a gente. De volta com abre aspas desta terça-feira aí com muitas nuvens no céu, um tempinho meio frio que começou na segunda-feira aí, né, Caroline? Lá, pelo menos em Taubaté, começou no domingo. É o verão provavelmente aí
querendo chegar. Eu aproveito também para agradecer a todo mundo que já mandou bom dia aqui pra gente. Muito bom e sempre muito especial ter a sua participação aqui no Abre Aspas, que, como você sabe, é ao vivo e está às suas ordens. Mas vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira ainda deve ser um dia de inverno aqui na nossa região. Nós vamos ter um dia de céu predominantemente nublado, mas o sol pode aparecer timidamente entre nuvens, principalmente na parte da tarde. As temperaturas vão seguir amenas. Máxima de 25 graus no Vale do Paraíba, 23 em São Paulo, 22 no litoral e 18 na Serra da Mantiqueira. Ainda pode haver chuva fraca, principalmente em regiões de serra e no litoral norte. Por lá o dia deve ser mais fechado mesmo. A tendência de que amanhã o sol apareça com um pouco mais de intensidade, que faça um pouco mais de calor, mas na quinta, a passagem de uma nova frente fria pelo mar deve sim voltar a essas condições de tempo que a gente está vendo nos últimos dias. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todos aí do Tempo Vale. E a Prefeitura de São José dos Campos publicou na última sexta-feira uma portaria que deve permitir que a empresa Bip Bip realize o serviço de carros elétricos compartilhados na cidade. Segundo o município, o serviço deve começar a operar ainda na primeira quinzena de dezembro. Nos próximos dias, a empresa deve apresentar o plano de trabalho para o município, que passará por aprovação na Secretaria de Mobilidade Urbana. O plano deverá conter, por exemplo, a área de abrangência, quantidade de equipamentos e valor do serviço. Em São José, o compartilhamento deve operar por meio de sistema de dockless, que não utiliza estações de travamento. No país, apenas em Fortaleza existe o serviço de compartilhamento de carros elétricos. No entanto, os veículos possuem estações definidas de estacionamento. Outras cidades do país, como a capital paulista, por exemplo, também possuem o serviço, porém, ele está disponível apenas para deslocamentos entre estacionamentos privados, como shoppings e grandes empreendimentos. Por meio do sistema, os usuários poderão usar os carros elétricos compartilhados e devolvê-los em qualquer local apropriado para seu estacionamento dentro da área de cobertura. Eu já estou curioso. Não, também estou curiosa. É uma medida legal? É uma medida muito legal. Aí pode ser que diminua, né? A gente teve... Esses dias eu estava lendo uma matéria da minha geração, assim, não ter mais o sonho de comprar o carro. Por quê? Porque já tem o Uber. Agora, com isso daí, você não vai precisar. Mas o problema é, será que vai compensar, né? Estamos todos aguardando ansiosamente os valores que vão ser isso daí. Exatamente. Eu sou uma pessoa que ama dirigir, então, assim, eu quero aproveitar, eu quero experimentar, mas será que vai, né? Vamos ver esse negócio. Ser viável, vai né? ser viável. Ninguém está esperando também que seja baratíssimo. Exatamente, né? Porque a gente já vem aí com o preço da gasolina em alta, né? E aí vai ser um carro menos poluente, né? Então vamos ver como é que vai ser esse custo-benefício. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já dirigiu carro elétrico? Não. Você já dirigiu? É estranho. É? Porque você fica esperando o bendito do barulhinho. Ah, é verdade. E não tem, daí você para e fala assim, nossa. Ué. Tá. Ué, exatamente essa palavra. Ué. É tipo o carro novo, né? Que não tem Exatamente. barulho também, né? Você liga o carro novo, não tem barulho. Aí você pega o seu... Meu carro não é muito novo não, né? Aí você pega lá um monte de barulho, é rolamento, é isso, aquilo, né? Mas uma coisa, pelo menos para testar e sentir o gostinho, vale a pena, com né? certeza, com Exatamente. certeza. Às vezes vai compensar mesmo andar mesmo com o carro, lógico, né? vamos esperar para ver como é que vem a coisa. Exatamente, aí, né? E conta aí pra gente o que você achou dessa medida aí do governo. Exatamente, a gente vai querer saber de você aí, quem experimentar, troca uma ideia aqui com a gente também. Quem sabe até lá, Caroline também já experimentou e pode trocar uma ideia com você como é que é. Vai ser bem legal mesmo. Exatamente. Ótimo. Pois é, e após saldo negativo de 321 postos de trabalho no segundo trimestre deste ano,
Segundo a Fundação SEAD, o Vale do Paraíba se recupera nos 3 meses seguintes e registra a abertura de 4.134 empregos de julho a setembro de 2019, alta de 0,8%. A criação de novas vagas interrompe 2 trimestres com perda de empregos. No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, o Vale havia cortado 934 postos de trabalho, o pior resultado desde o primeiro trimestre de 2017. O bom resultado entre julho e setembro colocou o Vale na 6ª colocação entre 16 regiões do estado no ranking das que criaram mais emprego no período. A região de Itapeva lidera com 3,9%. Percentualmente, a construção civil foi o setor da economia que mais contratou entre julho e setembro deste ano, com um índice de 5%. Foram 1.438 novos empregos no período, na comparação com o segundo trimestre, que já havia registrado 456 vagas a mais ante os 3 primeiros meses de 2019. E vamos de esporte, olha só. E a bola de ouro é de Lionel Messi, pela 6ª vez, olha ele aí na foto, em premiação realizada pela France Football. Nesta segunda-feira em Paris, o argentino foi anunciado novamente como vencedor 4 anos depois da última conquista. Agora, Messi se isola como o maior vencedor da história da premiação, com um troféu a mais que o português Cristiano Ronaldo. Messi tem agora 8 prêmios ao todo, 6 bolas de ouro e outros 2 de melhor jogador do mundo, dado pela entidade máxima do futebol, a FIFA. Além do argentino, a premiação de ontem consagrou o goleiro Alisson, do Liverpool, como o melhor goleiro da temporada. O goleiro da seleção brasileiro, inclusive, foi o único a representar o Brasil no top 10, ocupando a 7ª colocação no ranking geral dos jogadores. Na categoria futebol feminino, a meia norte-americana Megan Rapinoe foi eleita a bola de ouro na modalidade feminina. A americana já tinha conquistado em setembro o prêmio de melhor jogadora do mundo pela FIFA. Aos 34 anos, Megan brilhou neste ano como destaque na seleção dos Estados Unidos e conquistou o tetracampeonato mundial na Copa do Mundo da França, na França em julho. Além das suas atuações em campo, a americana também assumiu o protagonismo mundial na luta pelo desenvolvimento do futebol feminino e pelo respeito à diversidade dentro e fora do campo. Parabéns aí. Com certeza. Já aqui na região, o Taubaté anunciou oficialmente na manhã de ontem 12 reforços para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2020 e confirma a montagem de um time forte para brigar pelo acesso à elite na próxima temporada. A maioria dos atletas anunciados tiveram passagens vitoriosas por outros clubes recentemente. E para apresentar os novos atletas, a equipe taubatiana divulgou um vídeo. Confira aí.
Pois é, tá aí oficialmente apresentado a você aí o novo Taubaté. Parabéns, Taubaté, muito boa sorte. Eu adorei o Burro TV. Não, vamos subir burro, né? Isso aqui. mesmo, bem bacana. E eu tava comentando com o Kaique, que ele é o assessor do Taubaté, e ele fui parabenizar o Vite, porque a gente que gosta de futebol eu gosto muito de videogame, não gosto muito de jogar o futebol porque eu não sou boa mesmo. Mas a ideia foi sensacional, foi muito bem feita, muita criatividade da galera aí do Taubaté por ter feito essa parceria aí com a FIFA, né, de quem gosta de futebol e tudo mais. E os meninos comentaram que foi uma correria e que deu um trabalhão, mas foi um trabalho muito bem feito. Tá aí o resultado, Exatamente. Né? Bem bacana Parabéns mesmo. para os garotos aí de Taubaté que montaram e parabéns para o Pacotão também, que vai vir e vai subir o burro. É isso aí, parabéns ao Taubaté mesmo. Tem mais é que subir mesmo. O Vale do Paraíba já passou o tempo de a gente ter uma representação competente no futebol lá, para representar a gente como disse o nosso querido Bavuso aqui, na elite do futebol. Parabéns. Só queria deixar um alerta aí para a Águia do Vale, viu? Toma cuidado. A Águia daqui de São José, Exatamente, né? porque é rivalidade, né? Taubaté São José sempre existiu e sempre vai existir, né? Não, sempre vai existir, mas o importante é que tem alguém do Vale porque a gente possa fazer isso, que a gente possa estar representados lá. Então, que bom que tiver os dois, porque esses jogos são ótimos também. Agora, fica atento você aí de Taubaté também, que gosta de comer bem, que gosta daquele hambúrguer bem bacana mesmo, sabe? Pois é, olha só, tem muita surpresa aí. O bar Fucking Crazy Boss vai reabrir suas portas em Taubaté com um novo espaço na Avenida Itália, isso mesmo? Isso mesmo. Isso. A inauguração será anota aí, 4 de dezembro, a partir das 18 horas. Gostou, né? Mas espera aí que você vai gostar mais ainda. Para celebrar o retorno, você já está prestando atenção aqui, né, Carolina? Já estou prestando atenção. Isso. Serão distribuídos 200 litros da cerveja Cão Louco. Olha só. Cada cliente poderá retirar um copo de 330 ml. O DJ Luiz Simonetti será a atração da noite, com vinil aí de primeira qualidade. Serão 10 torneiras de chopp artesanal com copos a partir de R$ 6,00. Olha que legal. O hambúrguer é a partir de R$ 10,00 no Smash. O Fucking Crazy Boss nasceu em São José dos Campos e vai abrir uma segunda unidade no município, marcada aí para 29 de novembro na Vila Sanja. O Boss Taubaté vem para reforçar a proposta, eu acho muito legal isso daqui, de desgourmetizar o rolê. Em breve, a marca ganhará o Brasil com novas franquias. Abre aspas. O Boss veio para fazer a revolução em diversos aspectos. Deixamos para trás a ideia de que sair para beber chopp artesanal e comer demandava um gasto imenso, explica a sócia Rafaela Emerim. Concordo em número, gênero e grau e adoro essa desgourmetização que está existindo. Parabéns, a gente conhece aí o Fucking Crazy Boss. Caroline aqui, animadíssima para ir à inauguração já. Só um ponto, a nova sede aqui de São José dos Campos já inaugurou, foi sábado passado, lá no Vila Sanja. Vi várias fotos dos meus amigos lá, gostaram bastante. Então, agora é minha vez lá de Taubaté passar por lá, ver como é que é. Mas você já conhece daqui? Não, na verdade, já tinha um em Taubaté. Ele era em outro lugar e agora reabriu numa das avenidas mais movimentadas de Taubaté, que é a Avenida Itália, onde existem outras hamburguerias e tudo mais. Mas eu já conhecia eles lá de Taubaté também, que já tinha uma outra lá. Muito legal. Olha, parabéns vocês. Uma coisa importante que eu sei que vocês estão sempre atentos é jamais se esquecer da qualidade. Isso aí, o preço que vocês praticam é muito bom, o produto de vocês é muito bom, mas jamais se esqueçam, eu sei que vocês estão muito atentos aí, da qualidade prometida. Isso é muito legal. Parabéns, Rafaela, e a todos aí do Boss. Já me deu até fome aqui, viu? E olha só, presta atenção, essa notícia é bem legal também. Um fazendeiro na Índia resolveu transformar o seu cão em tigre. Srikanta Gouda, morador de um vilarejo em Naluru, enfrentava aí uns problemas com macacos atacando sua plantação e decidiu espantá-los, deixando seu cachorro
parecido, sabe com o quê? Com um tigre. Olha aí o cachorro, está na foto aí. O indiano contou ao jornal local que utilizava um espantalho parecido com um tigre para assustar os bichos, mas era preciso ficar mudando o boneco de lugar toda hora. Para evitar o trabalho, Golda resolveu pintar seu cachorro. O fazendeiro utilizou tinta de cabelo para colorir o pelo do animal. A coloração dura cerca de um mês. E o pior é que ficou boa a arte dele, hein? Pintou muito bem, né? Artista aí. Mas, gente, muita criatividade do pessoal lá da Índia. Muito legal, muito legal. E pelo jeito que nós vimos aqui, o queria cachorro não pegou nada. Não, eu queria saber se deu certo. Exatamente, não tem isso na notícia. Não tem isso na matéria. Né? Eu queria saber se deu certo isso daí, se espantou, né? O que precisava os macacos aí. Mas muito interessante. Ainda bem que é uma tinta que não dura muito tempo. Exatamente. E que não prejudica o cachorro, né? Sempre tem essa preocupação também, né? O Golda eu não sei, mas o cachorro com certeza já ficou famoso. Com certeza, e ficou super estilosão aí, né? Estilosão, se deu bem. Pois é, com essa notícia bacana que a gente teve aqui, a gente vai encerrando o Abre Aspas desta terça-feira. Agradeço muito a participação da nossa jornalista Caroline Correia. Que é isso, Glauco. Estamos aí quando precisar e amanhã estamos aqui de novo no mesmo horário. Exatamente, e claro, e sempre esperando a sua participação. Nós agradecemos a todos os votos aqui, participações no Abre Aspas de hoje e já te esperamos amanhã. Uma ótima terça-feira e até lá.